Você sabia que existe uma diferença entre uma estrutura sintática boa e uma estrutura sintática excelente dentro dos critérios de correção do Enem na competência 1, que é a competência que fala sobre gramática? Esse é o nosso papo de hoje. O que é considerado uma estrutura sintática excelente, né? Vamos olhar aqui, que o próprio INEP fala pra gente. Ele diz que admite uma única falha, tá? Então você pode errar, mas você só pode errar uma vez dentro da sintaxe. E além disso, você tem um texto com certa, não muita, complexidade na construção dos períodos. Significa que você vai ousar sair do período simples, do período basicão, certo? Com orações intercaladas, subordinações e olha, isso é uma palavra, um termo importante, até mesmo inversões. Por que até mesmo é importante? Porque é um extra, é um a mais, é uma coisa que, ó, pode fazer, mas faça com cuidado, faça com parcimônia. Então, ele não tá falando que é para você ficar fazendo inversão sintática o tempo todo, por favor, não interprete esse vídeo dessa forma, que isso vai complicar a sua vida. A ideia é, já tô indo bem, mas eu quero deixar o meu texto com uma sintaxe melhor, com uma sintaxe de excelência, quero entender o que é legal eu fazer na minha competência 1 para desenvolver melhor, para ganhar aqueles 40 pontos a mais que, putz, nunca consigo, tá? Mas não é para ficar inventando moda na redação. Continua com um texto simples, isso não tem problema. Há uma diferença entre um texto rebuscado, cheio de detalhes que pesam e dificultam, truncam o entendimento, e um texto simples, mas sofisticado. Ele é elegante, certo? E ele é ousado, porque ele faz uma coisa um pouco diferente do basicão, certo? Certo. Vamos ao exemplo. Eu não vou ler o texto inteiro, eu vou ler só dois parágrafos, a introdução e o primeiro desenvolvimento, para não ficar exaustivo. Para facilitar um pouco, porque textos assim, à mão, eles são mais difíceis de ler aqui no YouTube. Então eu vou grifando tudo e depois eu apago, só para você ter uma linha para acompanhar a leitura, tá bom? Vamos lá. Durante o Iluminismo, foi criada uma imprensa revolucionária para a época devido à necessidade de comunicação. E a internet surgiu com a revolução científica e informacional, dinamizando as interações sociais. Porém, muitos internautas expõem excessivamente seus dados, atraem manipuladores de mídia e trazem consequências nefastas. Coisa importante sobre essa introdução, eu não sei se você também acha, mas ela ficou meio perdida, deu um salto do iluminismo para a criação da internet, aí tem, a gente se expõe e isso atrai manipuladores de mídia, parece que é uma pessoa que vai lá manipular a mídia. Então, assim, argumentativamente, essa introdução tem falhas, mas isso não é avaliado na competência 1. Na competência 1, não teve nenhum erro gramatical e nenhum problema de sintaxe até agora. Então, na competência 1, esse texto ganha 160 pontos, porque ele é simples, ele é organizado, ele é funcional e ele não tem desvios, tá? Erros, né? Não aparece nenhum, tá? Vamos para o segundo parágrafo. Inicialmente, é importante ressaltar que muitas vezes o controle dos usuários nas redes traz riscos para a vida fora delas. A exemplo disso, tem-se o caso da apresentadora Ana Hickman, aqui tem uma subordinação, que expôs sua rotina no aplicativo Snapchat e foi vítima de um sequestro fatal. Assim, muitas pessoas são expostas nas redes sociais sem se preocupar com sua segurança. Então, de novo, é um texto que não tem desvios gramaticais, é um texto que não tem problema no entendimento por conta da sintaxe, mas é um texto que não se aprofunda na habilidade, é um texto que não demonstra pleno domínio sobre a habilidade sintática. Eu não vou tomar muito mais tempo nesse texto, porque eu acho que no comparativo fica bem mais evidente. Se a gente olhar para o texto que tira a nota nível 5, né, nota 200 pontos no critério 1, vai ficar bem evidente a diferença entre eles e também vai ficar evidente que ele não é rebuscado, não é rococó, não é cansativo, não trunca a leitura, ao contrário, ele deixa a leitura mais gostosa. Vamos para ele. Esse texto aqui tá na apostila também, dentro do critério 5, né? Dos textos que tiram 200 pontos, estrutura sintática excelente, com no máximo uma falha sintática e no máximo 2 desvios gramaticais. Então, isso já é uma coisa importante da gente lembrar. Uma pessoa que tira 200 pontos, nível 5, no critério 1, ela tem uma estrutura sintática excelente, como eu vou mostrar no próximo exemplo, e tem desvios, só que no máximo 2 desvios gramaticais e no máximo uma falha sintática, beleza? Vamos ver o exemplo. Também não vou ler todos os parágrafos, eu vou ler só a introdução e o primeiro argumento, para esse vídeo não ficar muito longo, e também vou grifar frase por frase para você conseguir acompanhar com mais facilidade. Esse aqui é mais difícil até porque a letra é menorzinha. Vamos lá. O advento da internet, ocorrido na terceira revolução industrial, proporcionou a democratização do conhecimento e o aprimoramento da comunicação. Aqui a gente já tem uma diferença para o outro.
o advento da internet proporcionou a democratização do conhecimento e aprimoramento da comunicação. Esse ocorrido a partir da terceira revolução industrial foi intercalado dentro dessa outra frase, tá? Dentro desse outro período, que está subordinado a esse próximo período aqui. Então, essa pessoa, por mais que ela vá subordinando, ela tem controle sobre essas conexões que ela vai fazendo, que são conexões mais complexas do que, né? Por isso se chama período simples, tá? Uma coisa que é legal reparar é que essa pessoa não vai embora fazendo um monte de período longo, tá? Ela tem ponto final, ela usa ali, inclusive, o número de pontos finais que o professor de redação recomenda, né? 3, 4 pontos finais por parágrafo. Então, assim, não é porque ela usa períodos sintáticos um pouco mais complexos que ela faz período subordinado em cima de período subordinado e não usa ponto final. Saber usar ponto final e saber usar períodos complexos é a mágica dessa habilidade. Saber usar o período simples quando você quer, saber usar o coordenado, saber colocar uma intercalada no meio do coordenado e assim por diante, tá? Vamos lá. A qual odiernamente pode ocorrer de forma instantânea entre pessoas geograficamente distantes, acabou o período. Todavia, a manipulação exercida pelo meio digital, no que tange ao comportamento dos usuários, representa um desafio para a plena utilização da internet. Aqui esse período ficou mais simples, né? Ele vai encadeando numa boa, não faz nenhum intercalado. Destarte, urge que o poder público e a sociedade civil realizem ações mais contundentes a fim de alterar essa conjuntura adversa. Beleza, aqui também não foi feito nada complexo, né? Muito mais complexo. E isso é bom da gente ver, tá? É um exemplo que o próprio INEP seleciona para os corretores. É um exemplo muito didático, porque tem período complexo e tem períodos um pouco mais simples, tá? Mas acho que ficou bem evidente, depois volta no vídeo e relê, a diferença entre esse parágrafo e o primeiro parágrafo. Assim, falei volta no vídeo e relê, mas isso é só você digitar na barra do Google INEP, outros documentos, que você vai conseguir baixar essa apostila e poder fazer esse estudo sozinho, tá? Segundo parágrafo. Com efeito, redes sociais de amplo alcance, como Facebook e Instagram, então aqui, ó, esse exemplo que vem intercaladinho para explicar as redes sociais, baseiam-se em algoritmos e explica, faz um aposto ali, tecnologias que identificam as opiniões ou os gostos dos internautas para determinar os conteúdos que serão visualizados por tais indivíduos. Oração subordinada reduzida de gerúndio, ó, manipulando-os conforme os interesses da empresa. E aí vem com um ponto final, querido, amado, respeitado, que deve ser usado. Sob esse viés, e aí ele vem não só com uma subordinação, como vem primeiro a subordinada e depois a oração principal. Sob esse viés, apesar do Estado brasileiro ser respaldado pelo Marco Civil da Internet, vou pular essa parte, são incipientes as ações governamentais de esclarecimento à população acerca de tal realidade. Por que eu pulei? Para mostrar para vocês a oração principal, tá? Então, como que seria a oração na ordem direta? São incipientes as ações governamentais de esclarecimento à população acerca de tal realidade, apesar de o Estado brasileiro ser respaldado pelo Marco Civil da Internet, né? Normalmente a gente faz oração principal, depois oração subordinada, certo? No entanto, a gente tem essa pessoa fazendo essa inversão, e aí, além da inversão, tem uma oração intercalada aqui na jurisdição, certo? Então, sob esse viés, apesar do Estado brasileiro ser respaldado pelo Marco Civil, jurisdição responsável por gerenciar o âmbito cibernético em prol dos interesses coletivos, são incipientes as ações governamentais. Então, isso é a complexidade que a competência 1 no nível 5 quer ver. Ela quer ver uma pessoa que tem controle do texto para além do período simples, para além do período coordenado, para além de uma oração intercalada no período simples. Ela quer saber se a pessoa sabe fazer uma inversão, se ela sabe colocar uma oração intercalada no meio de uma inversão, e é por isso que esse texto ganha essa característica. Uma dica é, não se preocupa, principalmente se você ainda é iniciante, se a sua sintaxe vem com bastante problema, se o teu texto ainda está truncado, ainda está confuso, não se estressa muito com isso. Repara que o primeiro exemplo tem, inclusive, argumentos muito simples. Então, argumentos muito simples acabam entrando numa sintaxe simples. Esse argumento, ele é mais desenvolvido, ele tem mais detalhes. Se eu tenho mais detalhes, eu acabo encaixando mais esses detalhes, acabo elegendo uma ordem de prioridade. Aqui, essa pessoa decidiu que era importante dizer, apesar do Estado brasileiro ser respaldado, são incipientes as ações governamentais nessa ordem. Ele não queria dizer são incipientes, para depois falar que apesar de ser incipiente, o Estado brasileiro tem o respaldo do Marco Civil. A ordem, nessa ordem de aparecimento, essa organização, ela foi decidida. Consequentemente, vem a habilidade de encaixar aquilo que ele quer
quer dizer na forma sintática que tem disponível para dizer, tá? Então, isso vem aos poucos. Essa habilidade está no nível 5, é de quem tira 1000. Poucas pessoas tiram 1000. Eu quero que você tire 1000 e venha aqui me contar nos comentários. Mas vai devagar, tá? Não adianta você ser uma pessoa que se bagunça na linguagem e já querer fazer isso, que vai dar bagunça e você não vai sair do lugar, vai ficar patinando na lama. Então, faz o simples e vai desenvolvendo aos poucos, principalmente nos seus exercícios de reescrita, essa habilidade mais complexa com a linguagem, tá? Vamos finalizar. Desse modo, corrobora-se o pensamento de Sócrates, ó, mesmo estilo, né? Filósofo grego da antiguidade, subordinação, o qual propõe que o erro é consequência da ignorância humana, visto que, devido à falta de conhecimento, membros do corpo social tendem a acreditar em propagandas tendenciosas ou em verdades sobre o meio político. A título de ilustração, como ocorreu durante a campanha presidencial norte-americana, na qual dados privados do Facebook foram vendidos aos marqueteiros de Donald Trump, comprometendo aspectos basilares da democracia. Aqui foi mais ousado ainda, só usou 2 pontos finais. Tá? Esse último período ficou um pouco mais longo, mas ó, o candidato, não abandona o fiel companheiro, ponto final, tá? Eu tô vendo só esses 3, tá? E só esses 2, desculpa, 1, 2 e o final, né? Mas não é um problema esse período ficar longo se ele está organizado, se ele não está perdendo informações ou truncando informações ao longo do desenvolvimento, beleza? Então, como eu disse ao longo de toda essa aula, não se estressa se isso ainda é muito difícil para você e vai desenvolvendo isso aos poucos. Baixa essa apostila, procura características de textos acima da média, baixa os textos acima da média que a própria cartilha do Enem que o INEP prepara tem. E não se estresse em fazer isso da noite pro dia. Assim como uma musculatura que a gente ganha conforme a gente faz uma musculação, isso tem que ser devagar pra gente não se contundir, isso tem que ser devagar também pra você conseguir chegar nessa habilidade pronto pra ela, tá? Não adianta dar o salto maior que a perna, porque a gente vai se frustrar e aí desistir de escrever redação. Uma coisa tão importante, com tanto peso para o nosso vestibular, que não pode ser deixada de lado, negligenciada. Então, tome esses cuidados. Espero que as coisas tenham feito sentido para vocês. Se não fez, pode deixar dúvida aqui no comentário, que eu respondo depois. Até a próxima e bons estudos para nós!